Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso do Mecha. Eu vou criar um novo documento aqui para facilitar um pouquinho a nossa explicação referente às seções e subseções que já vêm previamente configuradas, né, no nosso editor do Mecha. Então, vou chamar esse documento de seções e subseções. Se porventura, percebam que quando eu crio um novo documento, ele já aparece aqui na barra de títulos com o nome que eu dei, né, para esse documento. Caso haja necessidade de alteração, caso tenha ocorrido algum erro de grafia, de digitação, é possível fazer a alteração do nome deste documento. Passando o mouse sobre a barra de títulos, vai exibir essa ferramenta aqui para edição. Clique sobre ela e você poderá alterar então o nome desse documento, o nome de título do documento. Feito as alterações, basta clicar em OK e ele salva automaticamente. Para utilizarmos então a estrutura de seções e de subseções, a gente vai utilizar este botão aqui da barra de ferramentas. E ele tem já uma estrutura própria, nas quais vocês podem estar escolhendo, né, ou customizando essas seções de acordo com as suas preferências. Eu vou utilizar essa estrutura aqui, né, que é de 1.1, 1.1, né? Aqui no caso tem 1.2.1 porque tem novamente uma subseção e aqui seria uma subseção. Enfim, aqui no Mecha ele traz uma estrutura de até 3, né, subseções, de até 3 filhos, vamos dizer assim, dentro da sua configuração. Então, automaticamente, ele consegue fazer essas 3. Se você precisar de mais do que isso, será necessário ou você customizar dentro das configurações do Mecha, ou então fazer isso manualmente, tá? Que ele permite também fazer manualmente, porém você vai ter que ficar digitando. Mas enfim, vamos ao que interessa. Eu vou abrir então uma seção de título, na qual eu vou chamar esse meu título aqui, vou organizar, né, um documento, e eu vou chamar ele de função do primeiro grau. Aqui o meu primeiro, né, o numeral ordinário, né, primeiro eu preciso criá-lo dentro da minha formatação de texto matemático. Então, eu dei um contrabarra, um enter, vou pegar aqui o primeiro, vou dar um contrabarra, e eu posso procurar aqui, né, na minha listinha, ou então desenhar. Como ele já está aparecendo aqui para mim, eu vou utilizar já esta função. Então, função do primeiro grau, e vou dar um tab. No momento em que eu der um enter, ele vai pular automaticamente para o número 2. Mas vamos dizer que eu não queira novamente uma seção de título, eu quero uma subseção. Como é que eu faria isso? Eu quero descrever as inúmeras subseções que existiriam dentro, né, da função do primeiro grau. Como exemplo, a função constante, a função identidade. Então, como é que eu faria isso? Eu dei o enter, percebam que veio com o número 2, e agora eu vou utilizar essa função aqui, que seria de deslocamento. E aí, ele automaticamente pula para mim para uma subseção. E aí, eu posso estar escrevendo aqui, por exemplo, né, função constante. No momento em que eu der um enter, ele vai automaticamente para a subseção seguinte, então, que seria 1.2. Digamos que eu quero agora colocar, então, a minha função identidade.
tá? No momento em que eu der um Enter, ele automaticamente vai ir para 1.3. Agora, digamos que eu queira depois disso, né, dentro da função identidade, eu queira estar fazendo uma atividade em dupla, uma atividade proposta, um exercício, algo do gênero, né? Então, eu posso estar criando uma nova subseção, filha, né, desta seção anterior, na qual eu chamaria de, um exemplo, exercícios propostos. Propostos. E assim sucessivamente. Percebam que no momento em que eu já estou no terceiro nível, né, de sessão, eu não tenho mais a possibilidade de criar novas subseções. Então, era disso que eu estava falando anteriormente, que o Matcha, ele me permite chegar até 3 níveis, né? Mais do que isso, ou eu tenho que estar colocando, enfim, digitando manualmente, ou então eu precisaria fazer uma nova configuração aqui dentro do Matcha. Enfim, digamos que eu queira voltar, então, para uma sessão anterior, porque eu quero dar continuidade às questões das minhas funções. Eu quero explicar propriamente o que é a função do primeiro grau. Então, eu venho aqui em recuo e ele volta para o que seria, né, a sessão anterior. Então, eu vou falar propriamente da função do primeiro grau, contrabarra, então, número ordinário, contrabarra, enter, o número 1, e agora eu vou dar um contrabarra novamente e vou pegar a função do primeiro grau. Dá um tab para ele sair fora do editor de texto matemático e ele automaticamente pula para mim para a próxima subseção. Digamos que eu quero falar agora do coeficiente angular e coeficiente linear. E na sequência eu queira novamente colocar exercícios ou atividades para os alunos estarem realizando, né? Então, atividades em grupo, por exemplo, tá? Então, nos ajuda nessas questões de sessões e subseções, bem como o recuo. Lembrem que quando eu for utilizar sessões e subseções, eu vou estar utilizando automaticamente as opções de recuo, justamente para o meu texto entender, para a minha ferramenta, para o Matcha entender que eu estou querendo uma subseção ou que eu estou querendo voltar a uma sessão anterior. Então, para o vídeo de hoje seria isso. Lembrando que vocês, por estarem tratando, né, de uma edição aqui propriamente de texto, apesar de ele ser para textos matemáticos, vocês têm todas as opções de negrito, itálico, sublinhado, alterar cor, enfim, aumentar ou aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, né, inclusive trocar a fonte, e vocês podem dar algum destaque ao texto de vocês. Por exemplo, né, eu quero botar destaque de uma outra cor nessa minha parte do texto, tá? Também é perfeitamente possível. Certo? Para o vídeo de hoje seria isso. Caso vocês tenham dúvidas, é possível enviar lá no formulário de dúvidas. E até o próximo vídeo. Até mais!